Embora possamos nos considerar avançados depois de ter um vislumbre dos 8 planetas do nosso sistema solar e suas 200 luas, temos pouca ideia do que realmente está lá fora. Tanto que existe uma especulação de que possa haver mais um planeta em nosso sistema solar. Os cientistas o chamam de Planeta X ou Planeta 9. Esse mundo desconhecido pode estar escondido além de Netuno. Asteroides e planetas anões nessa área têm órbitas alteradas de formas estranhamente inexplicáveis, e o Planeta X pode ser a razão. As histórias sobre esse planeta misterioso começaram há mais de 100 anos, com um homem chamado Percival Lowell. Lowell tinha um grande amor pelo espaço, e além de ter um bigode impressionante, também era super rico. Que homem de sorte! Ele usou suas riquezas para construir um observatório no Arizona e o dedicou a estudar os movimentos estranhos de Urano e Netuno. Sua atração gravitacional é mais lenta do que a de todos os outros planetas no nosso sistema solar, quase como se houvesse um objeto oculto puxando-os para fora do curso. Em 1906, Lowell teorizou que poderia haver outro planeta além de Netuno, provavelmente causando esses estranhos acontecimentos cósmicos. O homem chamou esse corpo espacial potencial de Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto por Clyde Tombaugh no próprio observatório de Lowell. Finalmente, parecia que as pessoas tinham uma explicação para os estranhos padrões orbitais. A equipe de Lowell estava nas nuvens após a descoberta, mas suas celebrações duraram pouco. Logo, eles descobriram que Plutão era muito pequeno para ter tanto efeito nos planetas ao redor, e também estava muito longe deles. Então, estavam de volta à estaca zero. O Planeta X, se existir, tem 10 vezes o tamanho da Terra e 4 vezes o seu raio. Levaria pelo menos 10.000 anos para o planeta orbitar o Sol, e ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. São 600 unidades astronômicas do centro do Sistema Solar. A saber, uma unidade astronômica é igual à distância entre a Terra e o Sol. Mas embora isso pareça muito distante, na verdade não o é. A distância entre os corpos espaciais é geralmente medida em anos-luz, e uma unidade astronômica é uma unidade de medida muito menor. Para fins de contexto, a coisa mais distante detectada da Terra é a galáxia GNZ11. Nome bonito, né? Ela fica a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, nossos telescópios ainda podem localizá-la, e apenas um ano-luz é o mesmo que 63.241 unidades astronômicas. Uau! Então, se a nossa tecnologia pode detectar uma galáxia que está tão longe, como não fomos capazes de descobrir o Planeta X? Bom, provavelmente se deve ao fato de que ele pode nem existir. A teoria do Planeta X foi bastante desmentida em 1989. Foi descoberto que a misteriosa atração gravitacional de Netuno havia sido uma pista falsa o tempo todo. Os cientistas haviam julgado erroneamente o quão grande Netuno realmente era. A Voyager 2 visitou o planeta e descobriu seu tamanho real. Essa nova informação explica as estranhas atrações gravitacionais, o que significa que não foram causadas pelo tal Planeta X. Mas não é aí que a nossa investigação termina, quando o hipotético nono planeta apareceu mais uma vez há cerca de 10 anos. Embora as evidências por trás da teoria de Lowell estivessem erradas, sua crença no Planeta X pode não estar. Em 2015, os astrônomos Michael Brown e Konstantin Batygin descobriram que havia de fato forças gravitacionais inexplicáveis em ação ali além de Netuno. Existem satélites que orbitam os planetas perpendicularmente, o que não acontece em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Existem também aglomerados de asteroides que se movem de maneiras muito específicas, tão específicas que é basicamente impossível que possam ser aleatórias. Ainda mais estranho, existem satélites que viajam em direções completamente opostas ao Sol, ao contrário da maioria das outras coisas no sistema solar. Um planetóide chamado Sedna também parece estar sendo puxado para alguma coisa, junto com outros 6, todos indo na mesma direção. E Brown e Batygin não são apenas quaisquer observadores estelares. Ambos são cientistas respeitados e no auge da carreira. Konstantin Batygin foi citado pela Forbes como um dos 30 cientistas que estão mudando o mundo. E Mike Brown foi o homem que rebatizou Plutão como um planeta anão. Isso significa que quando esses caras dizem algo, geralmente é bastante legítimo e você provavelmente deveria ouvir. Mas a única maneira de realmente provar que o Planeta X existe é realmente encontrando ele. E isso acabou sendo muito difícil. Para localizar o planeta, precisaríamos usar um método chamado fotometria de trânsito. É basicamente como monitoramos um monte de estrelas por um longo tempo e observamos qualquer diminuição na luz que elas emitem.
Essas quedas provavelmente seriam causadas por um planeta ficando no caminho e, tadá, a existência do planeta X poderia ser provada. Mas para que esse método funcione, a Terra, o novo planeta e o Sol precisam estar perfeitamente alinhados. Essas circunstâncias são muito raras, e se essas condições não existirem, a queda na luz não acontecerá. Além disso, esse método só funcionaria realmente com planetas que estão mais próximos do Sol do que a nossa Terra. Esses são Vênus e Mercúrio. Para qualquer coisa além da Terra, essa técnica é praticamente inútil. Outra técnica que poderíamos usar é encontrar o possível planeta por meio de um bom e velho telescópio. Mas, como você pode imaginar, isso é incrivelmente complicado. O objeto mais distante que encontramos no nosso sistema solar é um planetoide apropriadamente denominado Far Far Out, ou em português, muito, muito distante. Mas ele está a apenas 140 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso é apenas 1/4 do caminho para o planeta X. Só podemos ver um objeto por causa de seu brilho. O Sol é muito visível para nós porque emite grandes quantidades de luz. E podemos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Tecnicamente, a Lua não deveria parecer mais brilhante do que as outras coisas no céu noturno. Só parece mais clara porque estamos mais perto dela. Quanto mais longe um objeto está, menos brilhante ele parece. O principal problema de ver o teórico planeta X é que todos os objetos no nosso sistema solar obtêm sua luz do Sol. Eles refletem a luz solar e é por isso que podemos vê-los. Dada a distância do planeta X até o Sol, é quase impossível vê-lo. E por causa de sua luz muito fraca, para vê-lo, precisaríamos de condições climáticas perfeitas, assim como de um telescópio extremamente poderoso. Mas Brown e Betkin encontraram o perfeito. O telescópio Subaru está localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. É enorme e é capaz de capturar até mesmo a luz mais fraca de objetos espaciais distantes. O problema é que precisamos descobrir para onde apontá-lo. Sem saber onde o planeta X realmente está, isso basicamente transforma as coisas em um gigantesco jogo de adivinhação. Também existem apenas cerca de 3 noites por ano em que as condições são claras o suficiente para ver o hipotético planeta X. É difícil, mas não impossível. E ainda, a maioria dos astrônomos desistiu e concordou que o planeta X não existe, afirmando que é apenas um mito comum. A explicação mais difundida para as estranhas influências gravitacionais é que existe um minúsculo buraco negro no nosso sistema solar que está puxando os planetas em sua direção. Mas não se preocupe, eles dizem que não é grande o suficiente para realmente devorar um planeta, então a Terra vai ficar bem, por enquanto. O problema com a teoria do buraco negro é que, mais uma vez, é quase impossível rastrearmos um. Embora sua massa pudesse ser tão grande quanto a do planeta X, o próprio buraco seria reduzido ao tamanho de uma laranja. Os telescópios não teriam nenhuma utilidade. Para encontrá-lo, seria necessário procurar os raios gama emitidos por objetos à medida que caem no buraco negro. Outra maneira de descobrir isso é liberar centenas de pequenas espaçonaves. Elas passariam perto o suficiente do buraco hipotético, e quando elas fossem puxadas em direção a ele, provavelmente poderíamos detectá-lo. Mas não exclua a teoria de Brown e Betkin, ainda está sendo documentada pela NASA. E até encontrarmos evidências contundentes para provar quaisquer teorias, o planeta X ainda pode estar por aí. Nosso sistema solar pode ter mais alguns planetas na manga. Sabemos sobre 8 planetas oficiais, mas eles não são os únicos que sobreviveram à formação caótica do nosso sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Os astrônomos dizem que existem 3 categorias de planetas no nosso sistema solar. Estamos na primeira, os 4 planetas telúricos ou sólidos que orbitam pacificamente o Sol. Eles estão localizados dentro do cinturão principal de asteroides que separa Marte de Júpiter, o qual está na categoria número 2. Esse é um grupo de planetas no sistema solar externo, com os gigantes gasosos. Esses planetas têm enormes quantidades de gelo e gás em torno do que os cientistas acreditam ser seus núcleos rochosos. O terceiro grupo fica além da área onde nossos planetas locais estão, em algum lugar além de Netuno. É o reino onde você encontrará planetas anões como Plutão, Eris e Sedna, e muitos corpos espaciais menores como cometas. Mas novas descobertas dizem que pode haver outra coisa à espreita no escuro, além de planetas anões e minúsculos corpos espaciais, talvez até um novo planeta. Modelos que os cientistas fizeram dizem que nosso sistema solar externo costumava ter um ou mais planetas rochosos do tamanho de Marte ou da Terra. Com o tempo, esses viajantes rochosos interagiram com os amplos campos de gravidade de nossos gigantes gasosos. Isso os jogou para uma órbita distante, longe do nosso bairro.
A questão é, se um desses planetas do tamanho de Marte sobreviveu, poderia realmente estar em algum lugar lá fora. Os cientistas fizeram simulações para ver o que potencialmente aconteceu. Isso mostrou que na metade desses casos em que os planetas interagem com a gravidade dos gigantes gasosos, eles são jogados para o espaço interestelar. Na metade restante, há este único planeta nômade em uma órbita semelhante às que os objetos do cinturão de Kuiper estão seguindo. Só resta uma coisa a fazer agora: encontrá-lo. Os astrônomos encontraram o planeta mais solitário do universo. Eles estavam tentando encontrar estrelas anãs marrons distantes, ou estrelas fracassadas, aquelas que nunca se tornam maciças o suficiente para começar a brilhar. As estrelas nascem com grandes massas, o que significa que também têm forte autogravidade. A estrela se aperta sobre si mesma. Isso causa altas temperaturas internas e permite que a estrela brilhe. Mas em vez disso, eles encontraram um solitário interestelar. O planeta tem entre 50 e 120 milhões de anos e tem uma temperatura superficial de 400 graus Celsius. Comparando com as estrelas, isso é frio. No início, os cientistas acreditavam que poderia ser uma estrela anã marrom, mas se fosse isso, deveria ser muito mais antigo. Esse planeta sem estrelas flutua pelo espaço, passando a apenas 130 anos-luz de distância do nosso planeta. A nossa galáxia Via Láctea tem 1000 anos-luz de largura, então isso é relativamente próximo. O viajante solitário é, na verdade, um gigante gasoso 4 a 7 vezes maior que Júpiter. Talvez tenha sido expulso de seu próprio sistema solar por causa de forças gravitacionais, ou entrado na órbita de outro planeta, ou foi formado longe de sua estrela-mãe. Muito além de Plutão, na borda do nosso sistema solar há um corpo espacial tão grande quanto ele, mas um pouco mais frio e muito mais denso. Provavelmente é um grande corpo rochoso coberto por um manto gelado fino. É o planeta anão Eris. Tanto Plutão quanto Eris ocupam o cinturão de Kuiper, que é um anel distante repleto de corpos espaciais gelados que fica além de Netuno. Um dia lá dura 25,9 horas, bem parecido com a Terra. Mas Eris circunda o nosso Sol a uma distância 3 vezes mais longe do que Plutão, o que significa que seu ano é bastante longo, o equivalente a 557 anos terrestres. Eris tem uma superfície brilhante e gelada. É um dos corpos mais reflexivos do nosso sistema solar. Ele rebate mais de 95% da luz que o atinge. Em algum lugar lá fora, ainda mais longe, há um super Saturno, muito maior que Júpiter ou Saturno. É um exoplaneta, o que significa que é um planeta que orbita uma estrela diferente do nosso Sol. O super Saturno está a 434 anos-luz de distância da Terra. É o único exoplaneta que conhecemos com anéis semelhantes a Saturno. Na verdade, tem um enorme sistema de anéis, 200 vezes maior que os anéis de Saturno. Existem mais de 30 anéis, cada um deles com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Existem lacunas nos anéis, o que significa que pode haver alguns satélites interessantes, exoluas, ao redor. Se esse super Saturno pudesse trocar de lugar com nosso Saturno regular, seus anéis certamente dominariam o nosso céu. Você poderia olhar para cima e vê-los facilmente. A vista seria incrível, porque eles pareceriam muito maiores do que uma lua cheia. Os cientistas encontraram milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Alguns são densos como ferro, enquanto outros são aerados e leves. E depois tem o Waterworld, um mundo maior que a Terra e menor que Urano, a 40 anos-luz de distância de nós. É um planeta aquoso cercado por uma atmosfera espessa, 2,7 vezes o diâmetro da Terra, e quase 7 vezes mais pesada que a do nosso planeta natal. O planeta provavelmente foi formado em algum lugar mais longe de sua estrela, onde havia muito gelo de água, mas depois migrou para onde está hoje. A sua temperatura superficial é de 230 graus Celsius, o que é muito quente para abrigar vida como na Terra. Ele também tem muito menos rocha e muito mais água do que nosso planeta. Imagine um planeta sem terra, mas apenas oceanos intermináveis cobrindo toda a sua superfície. Altas pressões e temperaturas formariam coisas como água superfluida ou gelo quente, alguns materiais bastante exóticos que não podemos ver no nosso planeta. Gliese 436b é um exoplaneta do tamanho de Netuno a 30 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele faz uma órbita completa em torno de sua estrela em pouco mais de 2 dias. Esse planeta desafia as leis da física. Ele orbita sua estrela, que é menor, mais fria e menos luminosa que o nosso Sol, a uma distância 15 vezes mais próxima do que Mercúrio está do Sol.
Quando normalmente pensamos em gelo, imaginamos um cubo congelado, talvez em um copo de suco. Mas esse planeta tem uma superfície gelada, embora a temperatura lá seja de 526 graus Celsius. Essa temperatura está muito acima do ponto de fusão, mas o gelo permanece sólido e pode queimar de tão quente. Isso acontece por causa da gravidade muito forte. Ela comprime o vapor de água na atmosfera em gelo sólido. A pressão aqui não permite que o gelo derreta, não importa o quão quente seja a superfície. Agora imagine estar em um planeta misterioso e, de repente, começa a chover safiras e rubis. Um exoplaneta distante, um gigante gasoso a 1000 anos-luz de distância da Terra, localizado na constelação de Cisne e 16 vezes maior, tem clima específico com tempestades bastante violentas. Rubis e safiras são espalhados pelo planeta quando chove. No lado noturno do planeta, há uma grande quantidade de corindo na atmosfera, e corindo é um mineral do qual safiras e rubis são feitos. Nuvens de corindo são incríveis. O planeta é atormentado por ventos fortes que muitas vezes se transformam em tempestades poderosas que empurram enormes massas dessas nuvens pelo corpo celeste. Embora o planeta seja inabitável, certamente seria legal ir lá e pegar algumas pedras preciosas. Ainda assim, o clima é bastante selvagem, além de as temperaturas estarem acima de 2500 graus Celsius. Em comparação, Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e sua temperatura é de apenas 475 graus Celsius. Procurando pelo espaço sideral, você pode ver um belo pontinho azul na escuridão sem fim. É um exoplaneta que fica a 63 anos-luz de nós, na constelação da Raposa, mas é muito mais quente e maior do que o nosso planeta. Tem em torno do tamanho de Júpiter e completa a órbita em torno de sua estrela hospedeira em apenas 2,2 dias terrestres. Essa órbita está tão próxima que o planeta provavelmente tem rotação sincronizada. Isso significa que está sempre mostrando apenas um lado para sua estrela, como a nossa Lua sempre mostra um lado para a Terra. O clima aqui é louco. Os ventos sopram com velocidades de até 8.700 km por hora, o que é 7 vezes a velocidade do som. O vento mais rápido na Terra atingiu apenas a marca de 370 km por hora. E fica melhor. A chuva aqui não é feita de água, mas de vidro fundido. As nuvens são feitas de átomos e partículas de silicato. Eles são os elementos-chave que dão ao planeta sua cor azul cobalto e não o reflexo dos oceanos, como é o caso da Terra. A Terra costumava ser roxa. Hoje, mesmo quando você olha para o nosso planeta do espaço, vê muito verde. O verde que vemos na natureza está lá devido à fotossíntese, o processo em que as plantas transformam a energia proveniente do Sol na energia de que precisam para viver e produzir oxigênio para nós. A parte principal do processo que dá às plantas a cor verde é o pigmento de clorofila. Há muito tempo, em vez de clorofila, havia uma molécula chamada retinal. Seus pigmentos absorvem luz amarela e verde e a transformam em vermelho e azul, então a Terra era mais roxa. E por último, há um planeta rosa longe de nós, 4 vezes mais massivo que Júpiter. É um exoplaneta recém-formado, com cerca de 160 milhões de anos. Para comparação, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se pudéssemos ir até lá, veríamos um mundo incrível que brilha do calor de sua formação. Tudo ao seu redor seria magenta colorido. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler, alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal, e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri b. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera.
Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri B tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700d, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700d, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700d como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto, em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b.
com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, que podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. A cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada. Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera. Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias.